Boa noite. Cuidar do meu tempo. Quero agradecer o convite de estar aqui e compartilhar esse painel aqui com pessoas que realizam trabalhos tão significativos. Eu estava escutando as falas e fiquei lembrando de um poema de um mestre sufi chamado Jalaluddin Rumi, que, se eu me lembro bem, vai mais ou menos assim: muito além das ideias de certo e errado, existe um campo. Lá te encontrarei. Quando a alma se deita naquela grama, o mundo fica cheio demais para se falar sobre ele. Ideias, linguagem, até mesmo a frase um ao outro não faz sentido algum. Muito além das ideias de certo e errado, existe um campo. Lá te encontrarei. Quando a alma se deita naquela grama, o mundo está cheio demais para se falar sobre ele. Ideias, linguagem, até mesmo a frase um ao outro não faz sentido algum. Há vários anos nós trazemos esse poema nos trabalhos de facilitação que fazemos eu e a Sandra, e às vezes são facilitações de diálogo, às vezes são cursos para as pessoas aprenderem a desenvolver capacidades de diálogo com a comunicação não violenta, com outras abordagens também. E sempre a gente pergunta para as pessoas depois: como é que foi ouvir esse poema? Como é que foi para você? E as pessoas falam: eu me vi naquele campo. Eu queria estar nesse campo. O campo além das ideias de certo e errado, deitar na grama. Eu me vi deitando na grama. E eu consigo ouvir esse desejo de estar além do conflito, o lugar onde nós conseguimos nos encontrar, onde é possível criar entendimento, empatia, conexão. E francamente, nos mais de 15 anos de caminhada, lidando com diálogo e com mediações e facilitações de conversas difíceis, eu tenho percebido que é um trabalho danado chegar nesse ponto. Não é fácil. E as pessoas, muitas vezes, eu cresci com essa ideia, né, de diálogo, vamos sentar e conversar. E às vezes no dia a dia, sentar e conversar pode resolver. O problema é quando não é tão fácil assim e nós estamos supondo que deveria ser fácil. Eu queria contar um pouco sobre mim. A minha memória mais antiga de infância, é de estar num espaço fechado, meio escurecido, mas com muita gente, e eu lembro de ter muita tensão e ansiedade no ar. E mais tarde eu soube que aquilo era um abrigo antiaéreo e que estava tendo alguma ameaça de uma possível guerra. E a localidade dessa experiência era em Israel. Eu nasci e cresci em Israel até os 14 anos de idade. E toda a minha vida, as histórias que eu ouvi eram histórias que reforçavam esse tipo de experiência com uma ideia de você precisa ter medo, porque tem alguém que te odeia e não quer que você exista. Mais tarde, já adulto, eu tive a sorte de ficar muito curioso sobre esse contexto e decidi investigar e estudar. E fiquei
muito impactado e surpreso com o que eu descobri. Até aquele momento, eu fazia parte de um grupo de pessoas, eu sou de uma família judaica, e dentro dessa população de Israel era um grupo de pessoas que se considerava pró-paz. Inclusive minha mãe, meu pai. E então eu achava que eu estava participando de um grupo que acreditava em diálogo. Mas o que eu de fato estava vivenciando não era exatamente um diálogo, mas era um eco das mesmas ideias e crenças que aquele grupo onde eu vivia tinha, sem nunca realmente encontrar com o outro, esse outro que são os palestinos, e realmente ter uma coragem de ser modificado pela história que faltava, a história que sempre foi silenciada, do que aconteceu com os palestinos naquele território. Para mim, diálogo não pode ser neutro, dentro de um contexto que já não é simétrico, não é neutro, não é equilibrado. Diálogo precisa ajudar a revelar aquilo que sempre foi silenciado. E aquilo permite que o diálogo seja então um encontro verdadeiro. Eu descobri que os palestinos foram sistematicamente expulsos das suas terras, intencionalmente, para criar o estado onde eu nasci, que nunca houve justiça para esse momento histórico, e que ao longo de vários anos eles vêm tentando ser escutados no mundo, e absolutamente ninguém escuta, ninguém com poder real, principalmente Israel. E o que acontece quando o diálogo não acontece? Quando não tem espaço para ouvir as partes que estão fazendo parte de um mesmo sistema? Aquilo vai ser silenciado para sempre? Essas vezes é uma crença ingênua de quem acha que é possível silenciar. Mas não, aquilo vai ser expresso, mas vai ser expresso de uma forma mais forte, porque não está sendo escutado com mais facilidade. Vai ser expresso às vezes com violência, às vezes com explosão, para poder ser escutado. Para mim, a pergunta do convite para hoje, por que diálogo é tão importante? É exatamente esse caminho difícil de se fazer para ouvir as vozes que foram silenciadas, para criar um mundo onde nós realmente cuidamos das necessidades de todas e todos que fazem parte desse mundo. Os diálogos que eu tive que ter com outros judeus familiares, amigos, ao longo dos anos, tentando trazer essa consciência de, pessoal, tem algo que a gente não aprendeu e eu não sabia, talvez vocês também não sabiam, mas nós criamos esse problema e nós precisamos então participar da criação da solução. Algo tem que mudar. E essas conversas eram quase impossíveis. Impossíveis porque as pessoas não estavam de fato querendo ouvir. Não tinha nenhuma abertura ou curiosidade em muitos casos. Alguns poucos sim. E foram conversas difíceis, longas, que duraram às vezes anos, mas que foram construindo uma transformação. O que eu entendi da diferença dessas duas experiências é que parte do diálogo, das condições que fazem com que o diálogo seja possível, é eu estar disposto a me abrir para a possibilidade que a minha história não é a única que existe. Não é a única realidade que existe, e de me abrir para a possibilidade de, quando eu ouvir o outro, disso realmente me transformar, de eu abrir mão de coisas que eu talvez esteja muito apegado,
talvez esteja desesperadamente apegado, achando que a minha sobrevivência depende disso, e eu não vou ter a oportunidade de ouvir como as minhas ações estão causando dano, estão causando impacto que talvez eu não queira causar, e permitir que isso realmente me permeie e me toque e me faça querer outra coisa nesse mundo. Deu o meu tempo, eu vou parar aqui e eu vou ficar muito feliz de responder perguntas, curiosidades, se elas surgirem. É isso. Obrigado.